Oi, gente, tudo bem? É, é a segunda parte da live com a Tainá Espinosa. Ela tá batendo um papo super legal com a gente e podem mandar perguntas, podem continuar conversando com a gente, que eu vou tentar falar um pouquinho mais com ela. E é isso, eu tô só esperando ela entrar para continuar o papo. Vocês estão gostando? Comenta aí. Achei ela. Aqui. Minha mãe. Pronto. Estamos de volta! A gente estava falando, assim, do posicionamento, né, dos Sim, posicionamento jogadores. de jogadores, isso. É, é, então eu gostaria muito que eles se posicionassem mais. Eu acho também que eles se posicionam em alguns momentos. Tipo, sobre o Big Brother, o Neymar se posicionou, né? É, então acho que aí me dá, assim, um certo questionamento, uma certa interrogação. É, eu gostaria que eles se posicionassem mais, eu acho que eles poderiam agregar muito mais ao debate. E aí eu vou fazer aqui um ponto sobre a imprensa. Eu acho que a imprensa não devia nunca usar nenhum posicionamento para depois criticar sobre qualquer coisa que o jogador ou que o técnico faça dentro de campo. Por exemplo, o Roger é um cara que se posiciona, né? O Roger Machado, técnico do Sim. Bahia. Você Ele conversou se com ele posiciona hoje, né? super. É, ele se posiciona super sobre várias coisas importantes. Por exemplo, sobre racismo, ele falou no ano passado uma coisa super forte. E não dá, na minha opinião, para os jornalistas depois, quando o Roger perder 3, 4 jogos, dizer, mas também tá mais preocupado em falar sobre racismo do que trabalhar. Gente, Sim. uma Não tem coisa nada a ver. não tem relação direta com a outra. Não dá pra gente fazer isso. Então, acho que esse também é um erro que o jornalismo, não, que o jornalismo não, que alguns jornalistas Sim. cometem quando pessoas do esporte se posicionam. Sim. Porque assim, também, eu tenho que ser muito clara. É, se posicionar sobre tudo, né? Se posicionar a favor ou contra. Se posicionar, né? Claro, tem coisas que não dá para se posicionar a favor, porque deve ficar um pouco complicado realmente. Tipo, se posicionar a favor do racismo. Não, não dá. Mas, se posicionar a favor desse governo. Dá. Das E tudo bem, tá tudo manifestações. certo. Isso é democracia, né? Eu posso não concordar com a opinião dessa pessoa que se posicionar assim. Mas ela tem esse direito, e eu acho que seria interessantíssimo que todo mundo tivesse essa vontade maior de participar e de querer entender sobre o assunto para poder se posicionar e para a gente mudar a coisa. Porque a verdade é que quando a gente não falar sobre política, ou ficar achando que política é só direita e esquerda, só Lula e Bolsonaro, só esquerda e direita, enfim, Muita generalização. aí a gente não vai andar pra frente nunca. Sim. Acho que foi o Mauro César e o Juca, eles comentaram, né, sobre essas manifestações que aconteceram por parte das torcidas organizadas. Eles comentaram que tem muito jornalista que meio que coloca assim, a torcida organizada como uma coisa muito ruim, mas eles até que meio que concordaram com o movimento, só não concordam com a violência e tudo mais, mas que é uma parte da torcida, que é uma parte do futebol, né? Você concorda com isso? Eu achei incrível. Achei muito, muito legal as torcidas se unirem com esse propósito, assim. E acho que é uma coisa interessante também da gente ver que é possível, né? Ficarem lado a lado, corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos, sem Acho que é o brigar. único momento. Isso aconteceu também quando aconteceu a tragédia da Chape, né? Mas é ruim como a gente só nesses momentos, né, consegue Sim, se perceber unir. assim, que é possível isso. Eu achei muito bom. Eu, óbvio que eu tenho meus questionamentos à torcida organizada em alguns momentos, Sim. porque tem muita coisa errada, certamente. Violência, E sim. acho que a torcida organizada, para poder, de repente, mudar um pouquinho essa imagem, podia querer expulsar essas pessoas que fazem essas coisas erradas. Se as coisas erradas, elas
necessariamente estão vinculadas à torcida organizada, se não é um movimento da torcida organizada, mas sim de uma pessoa lá dentro, de 10 pessoas lá dentro, que a torcida organizada faça esse movimento para tirar essas pessoas, expulsar essas pessoas, e aí mudar o olhar que muita gente tem ainda sobre a torcida organizada. Mas também tem várias coisas nessa torcida organizada. Tem o viés político dentro do clube, e política de clube é uma coisa bem complicada. Complicada. E afunda muito clube. Muito clube. Se complica pela questão política interna do clube, né? Quem vai votar, enfim. A gente sabe que tem várias coisas, assim, de Por trás dos panos. manifesto de torcida organizada, encomendado por oposição. Então, é uma relação muito difícil, eu acho, da gente entender. Sim. E o que você acha, né, do Tite comandando a seleção brasileira? Eu amo tudo. Tá, mas você tem Eu algum amo defeito? tudo. Eu amo o Tite, mas isso não faz com que eu não possa fazer questionamentos ao trabalho do Tite. Sim. Cara, eu acho que o Tite ele evoluiu muito. Eu acho que o Tite é o técnico pra gente ir pra Copa do Mundo, pra próxima Copa do Mundo. O Tite tem uma. O que eu falei aqui do Klopp, né? De uma relação com os jogadores, eu acho que o Tite tem muito isso com os atletas, assim. Já conversei muito com atletas que trabalharam com o Sim. Tite e que tem essa relação, assim. O Tite tem uma. Assim, tem uma história, por exemplo, é, do Renato Augusto e do Fábio Santos, que o Tite deu uma pulseirinha quando os dois se machucaram. E era uma pulseirinha, claro, em momentos diferentes, né? Porque era uma pulseirinha só que o Tite tinha. Mas é uma pulseirinha que era especial para ele, que tinha toda uma relação, que era abençoada por um padre X, que o Tite tinha uma relação muito grande e tal. E aí, quando esses caras se machucaram, o Tite viu que assim, eles sentiram muito. E aí, ó, eu vou te dar essa pulseirinha, tu te pega nela, ela vai te ajudar muito nisso, não sei o quê. E fica uma relação muito legal, assim. É, eu gosto muito dessa relação que o Tite cria. Por outro lado, eu não sei se por essa relação, mas em alguns momentos eu acho que o Tite insiste em algumas coisas. Sim. Por exemplo, eu acho que ele insiste no Coutinho na seleção brasileira. Apesar do Coutinho ter sido, pra mim, o melhor jogador nosso na última Copa, Sim, com certeza. porque eu acho que o Neymar, né, conseguiu em algum momento ali entregar um pouquinho, mas acho que o Coutinho conseguiu entregar mais. Depois disso, o Coutinho teve uma queda de produção. O Coutinho não conseguiu jogar no Barcelona, o Coutinho não consegue jogar muito no Bayern de Munique. E o Tite ainda insiste com ele. E aqui eu vou deixar muito claro que, assim, eu vi uma declaração, né, que usaram e que até criticaram muito o Tite quando disseram assim, o Tite disse que o Coutinho precisa de carinho. E, é por isso, então o Tite fica mimando o Coutinho. E eu não é essa a questão pra mim. Quando o Tite diz o Coutinho precisa de mais carinho, é o que muitos jogadores, treinadores bons fazem, que é entender que, e gestores no geral eu acho que fazem, é entender que as pessoas, elas aceitam o feedback ou a cobrança de uma forma. Tem gente que se tu cobrar duro, falar grosso e mandar longe, vai te responder super bem. Porque Uhum. essa pessoa responde bem nisso. Tem gente que se tu fizer isso, vai encolher, Vai. vai Sim. ficar quieto e não vai conseguir te entregar nada. Tem gente que se tu fizer carinho, vai dizer, já consegui tudo, vou aqui ficar sem fazer nada. Tem Se gente que se acomodar. tu dá carinho, vai dizer, meu Deus, eu quero mais, isso é muito bom, eu amei esse reconhecimento. Então, assim, são formas diferentes mesmo. E os técnicos têm que ter muito isso, porque os jogadores são diferentes. Eles vêm de criação diferente, eles têm perfil diferente, porque todas as pessoas são diferentes em todas as profissões. Então, isso eu acho muito bom. Eu não vejo problema, por exemplo, no Tite lá, quando o Neymar machucou, deixar o pai do Neymar entrar no vestiário. É. Qual o problema? O O pessoal moleque cria já muita tinha se machucado polêmica. um pouco. Ele já, sabe assim, eu acho que aí já é uma.
já é muito querer pegar no pé. Sim. Mas acho que o Tite tem esses erros. É esse. Acho que demorou um pouco para ele enxergar o que aconteceu no jogo contra a Bélgica. Certamente ele tem, assim, não entendi ele ter levado o Tyson. Mas assim, eu acho muito pontual a coisa pra gente pensar que ele não é o técnico ideal. Tipo, Sim. porque ele levou uma peça que eu não concordo, sabe? Porque ele levou aí eu já acho que é um pouco demais. Por exemplo, o Eduardo está aqui dizendo alguma coisa em relação ao Firmino no Liverpool. Eu tô É, vendo. É, é diferente, né? O jeito que o Liverpool joga do jeito que o Brasil joga. Aí, aí vai fazer como? Vai fazer então o Brasil jogar como o Liverpool joga? Então, assim, não é fácil. Eu tive minhas dúvidas, confesso, quando o Tite assumiu. Não sim. por não achar que ele pudesse ser bom, mas porque eu achava que o Tite era muito isso, do relacionamento diário, do trabalho diário. E eu vi muito o treino do Tite aqui, né, quando ele estava no Corinthians. É muito diferente, assim. Dá São pra ver trabalhos na... Dá pra ver naquela diferentes. série, né? Tudo ou Nada. Não sei se você assistiu da Amazon. Eu vi ali que ele tem uma relação de carinho com os jogadores. Eles são amigos, né? É isso. Eu acho que é uma relação muito boa, assim. Eu só não sei. Aí a gente teria que perguntar um dia pra ele, mas Aham. ele vai dizer que não. Que se essa relação dificulta ele em algum momento, assim, Eu acho que em deve dificultar, sim. parar de fazer convocações, ele diz que não, né? Mas. Mas e da Copa de 2022, né? Se você fosse a técnica, quem você não deixaria de fora? Ah, o Neymar. Não, eu não deixaria de falar. Tá, o Neymar, óbvio. Pô, o Firmino. Eu acho que eu acho que o Firmino é pouco valorizado para tudo que joga. Sim, Muito pelo que ele não faz na seleção brasileira, né? Porque ele não entrega na seleção que ele entrega no Liverpool. Muito, de novo, porque ele não consegue. Gente, porque ele não consegue jogar da mesma forma. É, eu queria que as pessoas enxergassem um pouco mais esse Firmino, valorizassem um pouco mais esse Firmino. Porque, desculpa, não dá pra dizer tira o Firmino e bota o jogo, como aconteceu lá atrás, assim. sim. Tipo, não rola. É, De goleiro. outras. Tu quer que eu dê um time inteiro? Alisson. É. É, olha, nesse momento, meu lateral direito é o Daniel Alves. Aham, sim. A minha zaga, ela é Felipe, eu acho. O meu lateral esquerdo, acho que é o Renan Lodge. Hum. Mas calma também que vai saber o Marcelo, porque nunca sei se o Marcelo Sim. realmente vai, tá, porque eu acho o Marcelo bom demais. Casemiro, é, aqui eu tenho uma dúvida. Bruno Guimarães, aí aqui mora muito problema. E é por isso que o Coutinho tá sempre sendo convocado, eu acho. Sim. Além de tudo. Porque Sim. não tem Não tem quem esse colocar. ser humano. Aí vai ter que ser o Neymar mesmo de camisa 10 que ele pode fazer e é o que ele tá fazendo aí no PSG nos últimos tempos. E aí, nós vamos de Firmino. Não tem lugar pro Agora me Gabigol? complicou. Pois então, eu tô pensando aqui se Firmino, Gabigol. É porque aí a gente vai ter que esperar um pouco, é 2022, né, menina? Mas tem Finge Cebolinha, que é hoje. tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, Sim. tem o Richarlison, O pessoal aqui tá dando várias dicas. Olha, tem o Douglas Costa. Eu tô vendo as pessoas falarem no Gerson. Mas eu não sei, Gerson, acho que o Bruno Arthur. Guimarães lá vai estar. O Arthur também. Mas eu acho que o Bruno Guimarães, esse menino vai dar bom. Já é bom, mas eu acho que ele vai ser melhor ainda. Vini Júnior. Não, ainda Não? não pra mim. Tem que Não. crescer ainda. Rodrigo,
Rodrigo, Vini Júnior, esses aí eu acho que estão ali na disputa. Pra talvez Mas mais pra frente, o né? Douglas Costa eu gostaria muito que parasse de se machucar. Quem? Não ouvi você Douglas falar. Costa. Ah, sim. Então, não sei, eu ficaria aí. Eu acho que Firmino, Gabigol e Bruno Henrique, será? Não sei muito bem como é que eu vou encaixar o Firmino e o Gabigol nessa. Mas dá. Um é banco do Dá porque o outro. Gabigol pode jogar pelo lado também. E se fosse, né, esse jogo e tal, com quem você gostaria de enfrentar? Que país você gostaria de enfrentar uma final? Alemanha. A Não revolta. aguento mais de 7-1. Ai, meu Deus. Deixa eu ler aqui. Alemanha, Alemanha. Alemanha? Pra É, dar o troco, né? é. Você tava, né, na Copa de 2014? Você cobriu a Eu seleção tava, brasileira? eu tava, mas olha como é ser jornalista. Eu tava, É. mas eu trabalhava na Band, né? Na época eram 4 equipes que cobriam a seleção brasileira só na Band. E aí, então, como a seleção ia e voltava para a Granja Comari, e depois também tinha movimentação, né? Já na fase final, não tava voltando mais. Tinha uma equipe que ia antes, tipo, tá aqui acontecendo o jogo. Essa equipe já sai pro próximo lugar que a seleção vai chegar. 2 equipes ficavam para ir quase que junto com a seleção, e uma equipe ia depois da seleção, que vai que o voo da seleção atrasa. Aí Uhum. foram os 2 repórteres e aqui não ficou ninguém. Então era assim dividido. Eu era a equipe que ia antes. Sim, Então, a lesão do Neymar, por exemplo, eu descobri quando o avião pousou, porque eu estava voando. sim. Tipo, acabou o jogo, aí a gente começou a voar. Aí quando pousou, a minha mãe me ligou. Ih, o Neymar tá fora da Copa, minha filha. É, E esse jogo, o 7-1, eu assisti no aeroporto, Sim. porque eu já estava me preparando para ir para o próximo jogo da seleção brasileira, que no caso eu esperava que fosse a final, E aí, mas como não foi. você ficou nesse jogo? Eu vi no aeroporto, quando começou a sair aquele monte de gol, o aeroporto tinha. Eu vi fora da sala de embarque, numa TV grande, assim, tava todo mundo sentado no chão. Tipo, uma galera no aeroporto, né? E daí quando começou a tomar, eu acho que ali no 3-4-0, eu já me levantei Sim. e saí pra ir pegar o voo. E daí viu os últimos, o segundo tempo, os outros gols e o segundo tempo, que foi 5-0, né, no primeiro. Os outros gols e o segundo tempo eu vi na sala de embarque já, mas aí quase entrando no avião, assim. Então foi tenso. E o É, jogo que foi para os pênaltis contra a Colômbia, né? sim, acho que foi. Eu tava dentro do avião. E o piloto começou a andar com o avião, assim, para voar. E a gente, mas menino, o Brasil tá disputando pênalti. Como assim tu vai voar? A gente vai ter que. Para o voo, para o voo. Segura aí, piloto. Daí ele. E as pessoas não desligavam, assim. Ele começou a andar com o avião, tipo, taxiar, né, que a gente fala. E ninguém desligava o rádio, o celular, enfim, tava todo mundo ligado. Daí ele, tá, vou ter que esperar, porque ninguém vai desligar, senão a gente vai Ele decolar. esperou. Daí ele esperou. Aí, graças a Deus, acabou, vamos voar, o Brasil está classificado. E Mas depois são veio as tudo coisas que aquilo, acontecem, né? como eu disse, nem sempre a gente está no lugar exato que a gente gostaria de estar, porque Sim. certamente eu queria estar no jogo. Ó, foi contra o Chile, alguém tá dizendo aqui. Ah, foi. Contra a Eu Colômbia, acho tinha que foi 13 a. anos, gente. Eu tinha 13 Ai, anos, eu só chorava. jovem. Jovem demais. Jovem. O Alexander, ele te perguntou dessa nova geração, quem é o jogador que você cria mais expectativa? O pessoal tá bem nervoso aqui com essa convocação. Eu vi. Cara, eu acho que quem eu crio mais expectativa, eu acho que o Bruno Guimarães. Porque, claro, tá nesse mesmo bolo aí, Vini Júnior, Rodrigo, né? E Sim. naturalmente
Atacantes a gente cria mais expectativa, a gente acha que vai dar mais, tem mais, sei lá, tem mais vontade assim de ver os moleques brilharem. Sim. Eu acho que os dois vão ser muito bons. Mas eu acho que o Bruno Guimarães vai ser um cara meio que manda no meio campo, assim. Uhum. E É o que tá faltando no eu tenho futebol, muita né? Meio expectativa. campo. Eu acho que o Arthur surgiu muito bem, assim, nessa função. Sim. O Arthur é muito responsável pelo título da Libertadores do Grêmio ali em 2017. Mas o Gerson, na temporada passada, assim, foi incrível o que ele fez no Flamengo. E o Bruno Foi. Guimarães também eu achei muito bem no Atlético. Então, eu vou ficar com o Bruno Guimarães nessa. Uhum. E perguntaram também qual foi o jogo mais dolorido que você assistiu. Qual foi o jogo mais do. Nossa, sei lá, gente. O jogo do mais dolorido que eu já assisti. O meu É... foi Corinthians e Cruzeiro. é... Nossa, acho tão difícil isso. Não sei que jogo dolorido assim. Não sei. Tá bom, vamos passar para a próxima. Não me vem um momento. Não me É, vem um momento. você já realizou, né, alguns sonhos, já cobriu bastante coisa, já entrevistou muita gente importante, mas falta algum sonho ainda? É... eu quero cobrir uma final de Copa do Mundo. E acho que também quero ir para Jogos Olímpicos, que tem umas Uhum. histórias legais também em Olimpíada, assim. Você gostaria Mas eu não. dos Ah, Jogos Olímpicos, você gostaria de cobrir outros esportes também? é. Eu acho que é uma, sei lá, uma cobertura um pouco diferente, assim, a cobertura de Jogos Olímpicos, de esportes olímpicos, na verdade. Acho que a gente tem um pouco mais de acesso, a gente consegue saber mais histórias legais. Então, Sim. eu acho. Eu gostaria, assim. Mas eu não sei, eu não fico projetando grandes coisas. Uhum. Tô bem, tô feliz com o que Vivendo, eu tô né? fazendo. É, E perguntaram quem é o cara mais chato na brincadeira, né? Que você trabalha no esporte interativo. quem é o Formiga, certo? Nossa, Formiga é muito chato. É um chato do bem? É um chato do bem. Mas ainda assim, é É um chato. chato. É, Você falou que começou a estudar mais, né? Porque você tinha falado já que você não gostava muito de ler, essas coisas. E aí você falou que você começou a estudar mais pra fazer o Sabia Não, né? Com Formiga. E aí você tá gostando, tipo, dessa parte de estudar o porquê das coisas? tô. E que loucura, né? Como a gente amadurece com o passar do tempo. Eu não entendia muito bem, assim. Eu preciso ser sincera, né? Então, quando eu era mais nova, eu pensava assim, gente, o que eu quero saber lá de 1900 de Guaraná com rolha? Sim. Tipo, já passou, sabe? E Aham. daí a gente vai amadurecendo e vai entendendo. As coisas que acontecem hoje, elas têm completa relação com as coisas que aconteceram lá atrás. Então, o que é importante é você saber o que aconteceu lá atrás, para você repetir o que deu certo, para você não repetir o que deu errado, para a sociedade evoluir, né? Para o mundo evoluir. E, e muita coisa também de. Eu sou péssima com memória. Minha Ai, eu memória. também, sim. É bom, eu acabei de mostrar aqui que eu falei que o jogo era contra a Colômbia e no E caso eu nos falaram que era afirmei. contra o Chile. E se disserem que é outra coisa também eu vou acreditar. Porque a minha memória é muito ruim. Muito ruim. Sim. É uma coisa inacreditável, assim. É, Então, para eu ler as coisas, eu acho bem importante que eu vou relembrando coisas que eu já vivi, ou que eu sabia. E acho que isso vai dando bagagem, assim, para depois, né, para várias outras coisas, assim. Várias vezes eu faço, sabia não. Aí dá um tempo, eu tô fazendo um outro programa, e aí eu uso muito o que eu estudei para fazer o Sim. sabia não para esse novo programa. Então, assim, eu acho que tá sendo bem legal, assim. Aí perguntaram quais erros que o jornalista jamais pode cometer em sua profissão. E aí eu emendo na minha pergunta de o que não falam na faculdade de jornalismo, mas acontece. Nossa senhora!
O que não falam na faculdade de jornalismo, mas acontece. Tanta coisa. É, assim, eu sempre digo para as pessoas que eu acho super importante fazer estágio, tá? Deixa eu tentar baixar aqui. Estágio, eu acho que é fundamental. A faculdade Uhum. é muito importante, mas tu consegue aproveitar muito mais coisas da faculdade quando tu tá no estágio. A Porque tu prática. questiona várias coisas que estão acontecendo ali. É, por exemplo, e aí vai uma diferença de veículo para veículo, vai uma diferença de emissora, né? E de cobertura também. Vou citar um exemplo. Quando trabalhava na Band no Sul, eu trabalhava em rádio também. Quando a gente fazia. Quando tinha eleição municipal, eleição estadual, eleição federal, né? De presidente, enfim. Quem trabalhava no esporte era cedido para trabalhar também nas eleições. Uhum. Porque não tem jogo até, né? No dia da eleição. E, e aí tinha uma regra, por exemplo, na Band, eu não sei se é assim em outros lugares, mas vou falar dos lugares que eu trabalhei. Na Band tinha uma regra que eu só podia entrar no ar para fazer o boletim de rádio se eu tivesse escrito o boletim de rádio. Só que eu nunca na minha vida escrevi um boletim de rádio fora da faculdade. Sim. Isso é uma coisa. Na faculdade dizem, tu escreve tudo em caixa alta e bota 2 barras quando acaba o texto. Enfim, todo um paranauê. Que eu realmente confesso que nunca usei. Assim, o máximo que eu usei de escrever o que eu ia dizer na rádio era manchete. Uhum. Porque aí tem que ser uma coisa mais impactante, enfim. Mas de resto, o boletim. Mas eu nunca escrevi o que eu ia dizer, assim, tudo. Escrevi um tópico. Vou falar da contratação do fulaninho, resposta dele. Qual é o tempo de contrato? Veio da onde? Tá quanto tempo sem jogar? Tem tantos gols na carreira. Mas esse raciocínio todo eu vou construindo ao vivo. E aí, quando eu cheguei para fazer essa coisa de política, assim, essa cobertura, e me disseram que eu tinha que escrever, eu falei, gente, mas assim, é muito diferente para mim. Aí eu falei, mesmo escrever? Não, pode ser mais ou menos. Aí eu escrevia, assim, coisas muito básicas e fazia o boletim. Então, isso é uma coisa que, para mim, por exemplo, é muito claro. Rádio é muito pouco escrito. Pelo Sim. menos as pessoas que eu conheço e os veículos que eu trabalhei. Eu raramente escrevi para entrar no ar em rádio. Coisas que eu não lembro da minha faculdade ter me dito. Decupar imagem. Isso é um saco. Mas isso faz toda a diferença na construção de uma reportagem de TV. Uhum. Porque a reportagem de TV, ela tem tudo a ver com a imagem. Você tem que trabalhar Sim. muito com a imagem. Tem que entender o que você tem de imagem. E para você entender o que você tem de imagem, não é você que faz a imagem, é o cinegrafista. Então ele Uhum. sabe tudo que ele está fazendo e você não sabe várias vezes. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, aqui trabalhando em São Paulo, a Arena Corinthians é super longe de onde era a Band era no Morumbi. A Arena Corinthians é lá na Zona Leste. Jogo às 10 da noite. Eu ia embora da TV às 4 da manhã. Porque até acabar as entrevistas, uma Sim. hora. Aí até voltar, chega 1h40. Por aí aqui chegava na Band. Aí tinha que deixar um cartão para passar a imagem. E esse cartão, ele passava em tempo real a imagem para o computador. Hum. Não era tipo um pendrive que a imagem tá lá e tu consegue arrastar, sabe? Não, Aham. era em tempo real. Então veja bem, o jogo tem 90 minutos. Então eu tinha que esperar 90 minutos para a imagem passar inteira pro computador, para aí a gente começar a decupar e achar, tipo, um chapéu durante o jogo que tu queria começar a matéria. Aham. Então, esse é o tipo de coisa que eu não lembro de terem me dito na Na faculdade, faculdade. assim. Porque também acho que varia muito de veículo para veículo, né? Sim. É, eu acho que tem várias coisas, assim. Aham. Mas essas que são boas. Coisa que um jornalista não pode fazer. Não pode errar.
Um jornalista não pode. Eu acho. Eu vou falar muito da minha área especificamente, assim, do jornalismo esportivo. É. Eu acho que a gente não pode. Vamos ver como é que eu vou dizer isso. A gente não pode achar que aquele jogador ali é uma máquina e que qualquer coisa que a gente fale, exemplo, que se falou muito já. Nossa, esse cara nunca podia vestir a camisa do time X. Tipo, é uma falta de respeito, né? Porque Sim, assim, o cara, ele é jogador de futebol, essa é a profissão dele. Ele a vida inteira treinou pra isso. Então, tem algumas coisas, assim, que são muito duras, assim, que acho que às vezes a gente tem a sensação de que o jogador não. Ah, ele não liga. Ah, ele não sim. ouve. Ele liga. E A às vezes mãe. ele não ouve, mas a mãe ouve, o pai ouve, a esposa ouve, o filho ouve. Porque isso pode ser repetido na escola, né, por um coleguinha do filho. Então, eu acho que tem. Eu sempre gosto de pensar assim. E pode ser que eu tenha muito isso, como eu disse, por ter uma família que trabalhou com futebol, então eu sei muito bem como é isso, assim. Uhum. Mas pensar que existe outra pessoa do outro Sim, lado. sim. É, humanizar, né, o jogador. Perfeito. E você já cometeu alguma gafe, assim, na TV? Menina, óbvio que eu já cometi várias gafes. Ah, esses tempos mesmo, eu fui entrevistar. Esses tempos a gente estava fazendo uma. Não, não foi na TV esse. A gente estava fazendo uma série de reportagens sobre os impactos da pandemia nos clubes do futebol brasileiro. Aham. E aí eu tinha que entrevistar um rapaz que chama Carlos Amodeu, que Hum. trabalha no Grêmio. Eu não conheci, não conhecia ele, né? Consegui o contato dele através da assessoria, a assessoria marcou pra mim e eu telefonei pro rapaz. A primeira coisa que eu falo no telefone é Amoedo? E aí ele diz, Amodeu. Ah, que bom! Já comecei bem essa entrevista, o cara vai achar que eu tô super bem informada. Eu não sei o nome dele. E assim, óbvio que eu já cometi várias gafes. Sim. Eu não vou lembrar aqui agora um TV, assim. Teve uma na Champions. Ano retrasado, eu acho. Porque assim, a, a- os comentaristas, olha, às vezes, mas a apresentadora especificamente, ela tá sempre com ponto, né? Uhum. Então, você tem que estar falando, e às vezes eu tenho alguém aqui falando no seu ouvido ao mesmo tempo, ou o comentarista está falando, normalmente é na hora que o coordenador fala aqui no seu ponto. Mas mesmo que o coordenador esteja falando no seu ponto, você tem que prestar atenção no que diz o comentarista. Só que às vezes é um pouco complicado. Se a informação que vem aqui no ouvido, ela é mais complicada de entender, assim, você fica meio assim. E aí, voltou, Marcelo Beckler estava falando alguma coisa, nem lembro que jogo ele estava cobrindo, mas devia ser um Barcelona e Ajax, ou Ajax, sei lá quem. E aí ele diz, o De Jong, que pode estar indo pro Barcelona, sei lá, eu sei que ele falou o De Jong. Uhum. E eu pensei, e aí voltou pro estúdio, e eu falei do De Jong atacante, mas a gente tava falando do De Jong meio campo. E daí eu falei alguma coisa do De Jong atacante, daí o André Henning disse, mas esse De Jong é o de não sei aonde. Que esse que a gente tá falando não é esse exatamente que tu disse. Então, assim, acontece. Erros Aham. acontecem. E tá tudo certo. A gente vai errar. A gente não é A máquina. gente é humana, pelo amor de Deus. Às vezes acontece. E o que eu ia perguntar? Perguntaram se a gente, acho que também perguntaram pra mim, mas perguntaram se a gente acha, né, que o Messi vai ganhar ainda uma Copa do Mundo. Vai você primeiro. Eu acho que não. Tenho certeza que não. Eu acho que não, vai não, gente. Olha, a gente tá em 2020. Daqui a 2 anos dá pra pensar que o Messi vai continuar jogando bem, né? Porque Sim. eu sempre acho que não vai, mas ele Mas o sempre problema é a continua. Argentina, né? Pois é. Então o quê? O Dybala, É, ele. eu acho que não.
Também acho que não. Ele já Acho que não ganhou tem o defesa mundo pra ele. inteiro, não precisa de Copa do Mundo. Ah, mas ele vai ficar a vida inteira marcado por isso. Sim, Pode com esperar. certeza. E eu vou fazer uma pergunta para terminar, né? Porque a gente já conversou bastante, você foi muito clara. E eu queria encerrar perguntando, pedindo uma dica, né, para gente que está começando no jornalismo. E principalmente se você puder falar mais para as mulheres, né? Olha, minha dica é faça estágio. Faça estágio. E faça estágio. Em Uhum. tudo. Assim, claro que procure onde você quiser, né? Tipo, na área que você quer. Eu, por exemplo, especificamente fiz jornalismo para trabalhar com futebol. Sim, Mas o meu primeiro estágio foi numa outra assessoria de imprensa, que eu ia trabalhar às 5 da manhã. E às 10 da manhã eu tava super saudável, comendo uma coxinha e tomando uma Coca-Cola para me manter acordada. Depois eu trabalhei na prefeitura, que também não tinha nada a ver com o que eu queria. sim. Mas tudo aquilo foi me dando ensinamento, bagagem, feedback das pessoas, dos jornalistas que trabalhavam comigo, que me ajudavam a escrever melhor. Então isso eu acho bem importante, assim, sempre fazer estágio. Para as mulheres especificamente, façam o que deixa vocês mais tranquilas e mais à vontade. Óbvio que é importante militar pela causa, mas não é obrigação de ninguém. E Sim. se não militar vai fazer ser mais fácil de alguma forma entrar nesse meio, não milite. Tá tudo certo. Não é a nossa obrigação militar o A tempo gente vai todo. ter que A gente engolir não sapo. precisa, a gente não tem essa obrigação. Sim. É que a jornalista mulher, eu acho que a gente está ganhando, né, um espaço aí, mas acho que a gente ainda tem bastante a conquistar, só que temos que ir com calma, eu O também caminho é acho. longo, viu? Só Sim. quero dizer isso. Então, é isso, Tainá. Queria agradecer demais a sua participação. Foi maravilhoso. Para mim, com certeza, vou lembrar disso para sempre. Queria agradecer a todo mundo que participou. E se você tem alguma coisa para falar, algum recado. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Já falei isso em outras lives, eu fico um pouco, sei lá, eu acho um pouco estranho esse negócio assim das pessoas dizerem, ai, cara, tu é um nome importante. Ah, as pessoas se espelham de alguma forma em ti. Eu Sim, fico, que loucura, Brasil! Mas tá bom, eu fico feliz se de alguma forma eu consigo colaborar com as pessoas, com quem tá começando na carreira, e até fazer as pessoas se conhecerem um pouquinho mais. Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. meu chefe falou para falar que eu estava nervosa. Que nervosa o quê, menina? Eu vou dar. Ah, essa é uma dica que eu preciso dar para as pessoas. Ah, Vou dar. Não sei se todo mundo vai ter a capacidade, porque tem gente que é um pouco mais ansiosa. Eu sou zero nervosa. Ah, antes de entrar no ar, lá na final da Liga dos Campeões, eu tava com o coração na boca? Tava. sim. Mas é uma coisa muito específica. Mas assim, no geral, gente, a gente tá olhando pra. Eu tô aqui, eu e meu celular. Aham, Então, assim, eu tô conversando com o meu celular. sim. Essas 50 pessoas, 52 que estão aqui acompanhando, eu nem penso, tu entendeu? Que tem Sim, 52 pessoas vendo. Assim como quando eu olho pra câmera no estúdio, eu nem penso que tem milhões de pessoas assistindo. Mas, pois é, eu penso isso. Porque se eu pensar, eu vou ficar nervosa. Então, eu, com tranquilidade, faço meu trabalho e vai dar tudo certo. Essas pessoas vão entender esse sim. negócio. Obrigada, Tainá. Obrigada, Valeu, gente. gente. Olha, meu Beijo pra chefe todo tá falando mundo. tudo. Manda beijo pra minha mãe, que ela tá assistindo. Ela e meu padrasto são super seu fãs. Cadê? Como é que é o nome dela? Magda. Magda! Beijo, Magda! Beijo, beijo. Muito O dela obrigada tá pelo carinho. atrasado. Eu tô ouvindo daqui da sala, ela tá assistindo, mas tá super atrasado. Tipo, você vai falar, ela já vai ter desligado, mas certeza que ela te mandou um beijo. E falou que você é muito Ah, tá fofa. bom. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu, Obrigada, valeu. Um Tainá. Até beijo, mais. gente. Tchau.